Jesus. Querida Irmandade, conversando com os servos de Deus em comunhão, para nós conversarmos com a Irmandade também, tem sempre novas almas que o Senhor tem chamado entre nós, e também para nós rememorarmos, relembrarmos as questões doutrinal que nós temos recebidos, irmãos, e devemos repassar sempre e lembrar. E nós, se a Irmandade também nos ajudar em comunhão, o Senhor nos dará alguma coisa para nós falarmos sobre Santa Ceia, porque nós vemos que já começaram a ser celebradas as Santas Ceias nas casas de oração. A nossa é no final de maio, contudo é bom nós já relembrarmos aqui, e nos demais cultos, quando Deus der ao servo de Deus alguma lembrança, alguma recomendação, passaremos para a Irmandade e também os servos de Deus passarão. Glória a Deus. Irmandade, a Santa Ceia é parte doutrinal. Se os irmãos pegarem na contracapa do inário, ele é o ponto de doutrina número 8, que nós cremos na Santa Ceia. Irmãos, Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele estava ali reunido com seus discípulos, comemorando a Páscoa, pois ele era judeu, e a celebração que Deus mandou Moisés fazer com o seu povo era comemorar anualmente a Páscoa, reunindo a família conforme o número dos seus membros, matava ali um bezerro ou algum animal menor, e assando, comia aquela carne durante toda a noite, irmãos, comia com ervas amargosas. E a celebração não era para fazer uma churrascada, era para eles estar, e a recomendação foi: quando vocês se reunirem, lembra das amarguras que vocês passaram no Egito, e quão grande poder e misericórdia Deus teve de vós, tirando-vos do jugo do Egito e trazendo para a vossa liberdade. Então essa foi a recomendação da celebração da Páscoa. E quando Jesus Cristo estava ceando junto com os seus discípulos, que também eram judeus, porque a Páscoa é uma festa para os judeus que comemoram a saída do Egito, ele instituiu ali, ficou instituído a Santa Ceia, fazendo até uma alegoria entre a própria Páscoa com aquilo que o Senhor estaria fazendo por toda a humanidade, que é dando do seu corpo e do seu sangue, tiraria o homem do pecado, do mundo das suas angústias eternas, e o traria para a luz do Evangelho e da salvação. Até aqui a Irmandade está entendendo? E quando o Senhor, no dia da Santa Ceia, ele partiu, orou pelo pão, orou pelo cálice, não orou pelo vinho, foi pelo cálice, e disse: olha, parti, comei entre vós, dando graça, partiu e deu, e disse: comei, este é o meu corpo que por vós é dado. Então, quando nós comemos do pão, ele é a comunhão nossa com o corpo de Cristo. Semelhantemente, abençoou o cálice, e tomai deste, não é neste. É por isso teve essa luz que Deus deu aos servos de Deus, que durante um tempo ficou para nós ainda oculta. Mas como o entendimento é dado de luz em luz, então o Senhor deu aos seus servos esta compreensão, que é: tomai deste cálice, não é neste cálice. Então hoje nós pegamos o cálice, depois da oração, distribui em outros copinhos para mandar de participar do cálice. E o cálice, irmão, depois que nós também bebermos, nós estamos participando do sangue de Jesus Cristo. Então já não é mais o pão e nem o vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse assim: fazei isto em memória de mim. Então, como a Páscoa tinha um motivo de eles relembrarem
das amarguras do Egito, o Senhor instituiu a Santa Ceia dizendo: rememorai o meu sofrimento, a minha vida por vós. Santa Ceia, para a nossa alma, é um banquete de festa e de alegria, mas nós temos na nossa consciência de chegarmos aqui e termos a nossa consciência relembrando do sofrimento de Jesus Cristo e trazer para nós o seguinte pensamento: Ele sofreu por minha causa. Nós temos parte na causa do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a Santa Ceia é um serviço divino, como todos os outros que o Senhor nos dá a graça de fazer, mas ele tem um cunho muito espiritual e muito forte. Nós devemos nos achegar no dia da nossa Santa Ceia, em paz com os nossos corações, pois a própria palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma e beba da ceia. Irmãos, não é fazer consulta a outros. Se tiver alguma dúvida, né, irmãos? Até o ministério fica à disposição sempre para esclarecer a dúvida. E a cada um compete examinar a sua mente e o seu coração. E estando em paz, participar da Santa Ceia, que é para a sua salvação. É a comunhão da igreja com o corpo de Cristo. É a comunhão íntima com Cristo, é a Santa Ceia. Mas se examinando o homem a sua mente, ele se achar em falha, a recomendação que damos é: não participe. Porque se participar indignamente, participa para a sua própria condenação. A Santa Ceia, portanto, não salva ninguém, mas tomado indignamente, condena muitos. O silêncio da igreja é a concordância daquilo que está escrito, irmãos? Glória a Deus. O que nos salva é o sangue de Jesus Cristo no batismo. A Santa Ceia nos dá a comunhão, quer dizer, mantém essa salvação dentro de nós. Então cada um deve examinar a si próprio. Não compete ao ministério examinar ninguém. Nós não selecionamos quem quer que seja a participar, nós não pulamos com a bandeja. Nós estendemos e cada um, a não ser, irmãos, tem casos que nós temos aqui na nossa comum congregação, irmãs e irmãos que eles não conseguem, eles não têm mobilidade, né? Nós podemos agora até citar, porque Deus recolheu o nosso irmão William, ele não tinha mobilidade, então você tinha que pegar o pão, um pedaço pequeno, e colocar na boca dele, porque ele não conseguia fazer esse movimento. Mas do restante, a irmã e o irmão têm que estender a tua mão, é a tua cumplicidade com a tua consciência. Pegar o pão, pôr na boca e mastigá-lo. Semelhantemente, pega-se o cálice, né? Ali vai ser o copinho, vai pegar o copinho e vai beber, porque o que está dentro do copinho está no cálice. Está entendendo? E deve beber, a não ser um problema de enfermidade que a pessoa não pode beber, outro pega por ele e leva a boca para beber. Senão, cada um deve pegar e beber, engolindo. Até aqui tudo bem, irmandade? Glória a Deus, né? Então, esses são partes doutrinais que nos faz e nos cabe, irmãos. Nós não estamos aqui ensinando ninguém, nós estamos repartindo o que nos ensinaram, que a cada hora nós vamos aprendendo e nós temos a obrigação ministerial de repartir o ensino com cada um. Todos aqueles que ocupam cargo
e ministério na obra de Deus, deve participar da Santa Ceia na sua comum congregação, salvo se tiver algum impedimento, né, irmãos? Alguma enfermidade, alguma coisa. Se não marque compromisso neste dia. Porque tem gente que às vezes não está em comunhão na sua comum congregação e marca compromisso no dia para falar que não pode participar da Santa Ceia. Nós, no ministério, não julgamos ninguém. Mas a consciência, você não escapa. Certo assim, irmão Otávio? Está certo assim? Isso. Deus abençoe. O irmão Otávio está lembrando bem que na última Páscoa que o Senhor Jesus participou, foi a última. Estava nascendo ali o cristianismo. A graça, o Cristo estava nascendo ali. Então, na era cristã, não existe a obrigação da Páscoa para ninguém. Quem é cristão não comemora a Páscoa. Tem criançada aí que está chorando o ovinho que já foi embora. Não é que eles não possam comer o chocolate, como o chocolate, mas outro diz, sem caráter de vínculo, temos que tomar cuidado, irmãos, porque a sutileza dos erros vem vindo na igreja com sutilezas e argumentações até convincentes para aquele que não conhece a palavra. Então, quanto à Santa Ceia, os irmãos estão entendendo o que é? Para que é que nós tomamos? Esse dia, irmãos, nós perguntamos: o que é a Santa Ceia? Foi isso. Não soube responder. Nós somos cristãos, irmãos. Nós temos tal qual a mesma obrigação de saber por que tem que se batizar. Nós temos que saber por que nós participamos da Santa Ceia. E isto Deus abençoe, é a renovação desta comunhão, desta ligação com Cristo. Ele disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso está escrito, o irmão Otávio até me ajudou aí, por isso que a gente atrasou um pouquinho. Vou até pegar aqui, depois ele mandar de ler em casa, João 6. Vai mandar de ler lá em João 6, Deus abençoe. Isso, o Senhor Jesus falou que a Santa Ceia deve ser feita em memória deles. Tá certo, irmãos? Outra coisa, irmãos, dia da Santa Ceia, nós sempre recomendamos, evite, irmãos, ficar saindo de casa, de ficar visitando um ao outro. Porque, irmão, o nosso inimigo, para atingir-nos, ele não perde oportunidade. Vai ser uma palavra mal falada, vai ser uma fechada no trânsito, vai ser um farol vermelho que não foi respeitado. Então vai tentar tirar a nossa comunhão e a nossa paz. Se possível, fique em paz dentro da sua casa. Busque nesse dia comunhão, orar. Cante hino como você nunca cantou. Cante bastante, baixinho, alto. Só não pode gritar para não incomodar o vizinho, que quem mora em apartamento toma multa. Mas tenha comunhão. Esteja em comunhão. Sabemos que a criançada gosta, é coisa difícil para falar, né? Elas gostam de uns filminhos, e tem pai que também gosta de filmão, e tem outros que gostam de outras coisinhas também. Irmãos, nesse dia, nunca tivemos isso, porque antigamente até, irmão, a gente falava e era pregado abertamente sobre televisão. Hoje não é só televisão que transmite tantas coisas, né? Mas vamos tentar nesse dia da nossa Santa Ceia um jejum de telecomunicação. Olha que coisa bonita esse jejum, é novo, hein? Não deu para a turma lá atrás falar do jejum de telecom porque não tinha. Então nada de WhatsApp, nada de rede social, né, de correr olhos aqui, ir para lá e para cá.
e a comunhão vai se esvaziando do coração. Chega no culto, no dia do serviço, mais cedo. Busque não chegar atrasado para não ter muita agitação. Ao chegar na congregação, irmãos, busque comunhão e a permanência nela. Senta no seu banco, faça a sua oração. Busque ler os hinos. Pega aqui na capa do INARD, irmãos. Vocês vão lá, tem aqui separado, quer ver? Ó? Tem até aqui no fim, na contracapa, a Santa Ceia. Ela é até separada, tem 3 hinos, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois já tem outro hino que é antes da palavra, logo depois que levantou da oração. Depois o hino que vai ser para a Santa Ceia. E depois os outros hinos que serão cantados. Dá uma lida lá naqueles hinos. Dá uma afinadinha bem quietinho, sabe assim, na mente? Se vocês estão afinados com a voz, né? Se vai cantar um hino mais ou menos, se sabe como que é o andamento. Vai buscando comunhão também, evitar conversar. Ah, sim, eu ia falar isso. No dia da Santa Ceia, Deus abençoe o irmão Otávio. No dia da Santa Ceia, tudo partirá da presidência. O chamar dos hinos, o orar. Não terá liberdade para testemunhar, nem para pagar voto. É aberta uma liberdade para aqueles que se sintam de se reconciliar com a igreja. Podemos aprofundar um pouquinho esse assunto? A Irmandade sabe o que é reconciliar-se com a igreja? Todo mundo sabe? Quem não sabe, levanta o pé. Não, todo mundo sabe, mas nós vamos falar. Irmãos, a liberdade de reconciliar-se com a igreja, então vamos lá. Se eu tenho um assentimento, eu estou magoado com uma pessoa, com um irmão, algum parente, vizinho, colega de trabalho, eu tenho que pedir perdão para ele. Eu estou ofendido com ele. Devo pedir eu diretamente para ele. Então, na liberdade que se dá naquele dia, não é para alguém levantar aqui e falar assim: irmãos, eu levanto aqui, se alguém tiver alguma coisa contra mim, me perdoa. Não é assim. Se você tiver alguma coisa contra alguém, peça perdão antes de participar. Se for preciso, manda um recadinho, irmão, pode ir ali no cantinho, aqui no corredor, no banheiro, chega lá e pede, irmão. E ó, eu vou falar alguma coisinha para a Irmandade. Pedir perdão não requer confissão. Que gente vai... Não, sabe que eu quero pedir perdão para o irmão? Porque aquele dia você olhou assim meio torto para mim. Aí o irmão falou assim: mas eu não olhei. Pronto. Quando ele falou que não olhou, você vai fazer: não, olhou sim. Ah, eu estou pedindo perdão, mas você olhou. Acabou tudo a paz. Então, assim, ó, é simples. Chegou para mim, eu estou sentido com, perdoa aqui, com um irmão. Eu estou sentido. Talvez o irmão nem saiba. Eu falo assim: irmão, o irmão me perdoa, eu tenho um sentimento, mas eu quero tomar minha Santa Ceia em paz. O irmão me perdoa em nome de Jesus Cristo? Amém, irmão, te perdoo. Dá um abraço aqui. Já dá um abraço nele. Já saúda com o ósculo santo de novo ali. Não precisa perguntar: mas o que eu fiz? Não pergunta. Não complica a coisa, gente. Porque aí ele vai ficar todo tranquilo, em paz. E sabe quem vai ficar com tristeza no coração? Você. Então não pergunta, ele sai em paz e você fica em paz. Acabou, é simples assim, irmão. Nós não podemos dar trela e abertura para que o inimigo faça guerra nesse dia conosco. E isso nós temos que aplicar em toda a nossa vida. Tem gente que vai pedir perdão, irmão. Abre um livro, meu Deus do céu, começa em Gênesis, vai em Apocalipse, tanta coisa que tinha para pedir perdão. E fala com, irmão, está chateado? Está magoado? É dever, peça perdão. E quem está concedendo perdão,
não precisa saber por quê. Perdoa. Simples assim. Tá certo, irmão? Tá certo assim, irmãos? Um carinho. Outra coisa, irmãos, as irmãs não precisam, essa parte não é para as irmãs. Aos irmãos, aqui não está sendo o caso, mas aos irmãos, né? Busque sempre estar bem asseado. As nossas irmãs também têm que estar. As irmãs, né? Bem asseado, com postura. Santa Ceia não é dia de desfile de roupa. Santa Ceia é dia de desfile de virtude. E não é competir virtude, é apenas se apresentar a Deus com virtude e singeleza de coração. Eu sei que nós temos desejo de ter uma roupa melhor, é um evento que para nós nos traz esse sentimento, puxa, queria me apresentar um pouquinho melhor. Não há pecado nisso, mas que ninguém venha com nenhuma roupa extravagante, que se sobressaia de todos e de todas. Não vem nenhum irmão com uma gravata com pisca-pisca, não dá, né, irmãos? Aí vai fazer dívida, bem lembrado, faz dívida para comprar uma roupa. Vai querer um sapato novo, mas tem que ser cromo alemão. Passa o cartão e fica aqui sem comunhão. Quem vai pagar a parcela? Irmãos, o Evangelho de Cristo nos ensina coisas simples, coisas puras, coisas que não nos traz. O Evangelho de Jesus Cristo nos liberta de tantas prisões que nós às vezes gostamos de entrar dentro. Tá certo assim, irmãos? As irmãs, por favor, né, irmãos? Cuidado com o uso de vaidades, excessos de vaidade, de joias, pinturas. No tempo que nós tínhamos que passar o cálice diretamente, irmãos, marcava-se o cálice com a pintura que estava nos lábios. Irmãos, nós não ganhamos aqui nada. Não existe competição de igreja mais crente ou menos crente. Mas olha o que cada um vai ofertar ao Senhor seu Deus. Louvores e santidade parte do coração. É daqui, ó. É daqui. Na casa de Lázaro, que era amigo do Senhor. Teve um dia que o Senhor Jesus entrou, nem osculado ele foi, mas uma pobre pecadora lavava os pés do Senhor com suas lágrimas e o beijava. É o coração. Mas o que está no coração, eu tenho certeza, transmite para o nosso corpo. Lamparina, o filete está lá dentro do olho. O que você vê é só a pontinha que está para fora. Isto é o que está para fora e o que está lá dentro. Vamos deixar transmitir Jesus Cristo nas nossas obras, na nossa vida, né? Os irmãos, como falamos, bem asseado, bonitinho. Não precisa vir, aqui não é desfile, como nós falamos, desfile de moda, mas buscar comunhão, buscar estar em reverência, né? Outra coisa, irmãos, está passando um pouquinho do horário, mas está dentro do horário. Quando ajoelharmos, não há necessidade da irmandade fechar os olhos. Esteja de olhos abertos. Ajoelhado de olhos abertos. Por quê? Porque chegará o servo de Deus com a bandeja com o pão. E às vezes a gente chega, a irmã está numa comunhão tão bonita, o irmão, é até constrangedor, mas nós temos que falar assim, irmão, pega, né? Pega o pão. Não, irmão, fica de olhos abertos, né? Pegou o pão, colocou, mas pode ficar ajoelhado de olhos abertos, dando glória a Deus, sem problema nenhum. Se Deus te visitar, se falar em línguas, fale em língua à vontade. Aqui é o momento e aqui é o local. Mas fica de olho aberto. Você comeu, pegou o pão, participou do cálice, aí você quiser, fecha os teus olhos e dá glória a Deus, que é uma grande vitória que Deus nos dá no dia da nossa Santa Ceia. Tá certo assim, Otávio?
novas línguas, ele foi o caminho inteiro falando em novas línguas. A manifestação do Espírito Santo montável, contando que conheceu um irmão que já dorme no Senhor, que o Senhor o selou em evidência de novas línguas, andando pela rua, ele estava em comunhão, com certeza estava em comunhão, andando pela rua em comunhão, e ele não conseguiu reter em si essa manifestação. Mesma coisa na igreja. Mas eu tenho que sentir Deus para dar glória. Eu não encontrei na Bíblia ainda isso escrito. Eu tenho que glorificar a Deus, dar glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Não só no dia da Santa Ceia, nós devemos louvores ao Senhor toda a nossa vida. Estava conversando com o irmão Leandro, eu aprendi esses dias, irmão, com essa questão de fotovoltaico, né, das instalações, nós estávamos correndo com os irmãos. Irmão, eu levei uma aula, mas eu agradeci tanto a Deus por ter aprendido aquela aula. Os irmãos acabaram, trabalharam debaixo de chuva. Quando acabou, reunimos ali e falamos assim: irmão, vamos orar a Deus, Deus recompensará os irmãos. Teve um irmão que olhou para mim e falou assim: eu não preciso que ele me recompensa, eu continuo sendo devedor do grande favor dele. Irmãos, eu comecei a rever toda a minha maneira de pensar, de agir, até de pregações, até de pregação. Sim. Quem é o devedor aqui, nós ou o Pai? Quem é o grande devedor de favor? Nós somos devedor ou Deus deve para nós alguma coisa? Então tudo que nós... E sabe o que o irmão falou? Que eu até conversei hoje com o Leandro. Ele dava graças a Deus: Senhor, te dou graças por eu ter uma oportunidade de fazer alguma coisa pela tua obra. Só ele agradecia a Deus a oportunidade de estar trabalhando debaixo de chuva, de ter deixado o fim de semana a sua família, correndo atrás. Era gratidão pura. E eu falei: como eu preciso ser crente. Mas vocês me ajudam? Um vai ajudando o outro e nós vamos ser crente em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos disso. Mais alguma coisa, irmão, sobre isso? Na parte teóloga, pastor, se alguém der um vizinho, um parente, der alguma firma, tá? Não, eu sou crente no Fernando. Pega, ou dá para as crianças antes ou depois, nunca no dia. Certo? Certíssimo. Isso também serve como alerta, porque de repente na empresa alguém pode ganhar os ovos de Páscoa, né, irmão? Não dê para as crianças no dia que é comemorado, para ela não fazer vinculação. Tá? Dê antes, dê depois. Se ela está de regime, cuidado, que o vinho engorda bastante. E é gostoso, hein? O ovo é uma delícia, esse chocolatinho aí é bom. Mas, né, irmão, a gente fala assim para ficar um pouco mais suave. Mas cuidado, irmãos, vamos tomar cuidado. Tá certo assim, Montável? A Irmandade compreendeu? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos vós por ser paciente em ouvir, para junto conosco nós pegarmos. O que a gente faz é aquilo. Irmão Otávio pega o caderninho dele, abre para mim, dá umas olhadas na experiência que ele já viu, o que ele aprendeu e o que eu aprendi. Abro o caderninho para vocês. Aí vocês aprendem e passa para nós, por favor. Tem tantas lições aprendidas aí dentro, aí no vosso coração, que nós não aprendemos ainda. Vem compartilhar com nós, é uma maravilha, é uma obra. Posso contar só uma só, irmão? Onde nós fomos congregar e me caiu um peso. Ontem até fui fazer uma visita, os irmãos falaram assim: nossa, você ficou calado. Eu estava com o peso do que eu ouvi, irmão. Servo de Deus, ancião, ele contou que é uma história triste, mas serve de ensino, né? A irmãzinha dele de 8 anos, na época, a mãe foi trabalhar, a mãe era viúva, e a irmãzinha foi fazer alguma coisa, e escapou a chaleira da mão dela e caiu em cima do nenezinho, e ele se queimou tudo e veio a óbito. E alguém no funeral... Por isso eu aprendi, se não tem o que falar, é porque você não tem que falar. Você está entendendo? Eu aprendi essa simplicidade da obra.
Se não tem o que falar, não fala. E alguém não tendo o que falar, sabe o que falou para a menina? Você matou teu irmão. Essa menina cresceu, se tornou mãe e carregou aquilo todos os dias da sua vida até morrer. E ela morria chorando que ela tinha matado o irmão dela. Uma coisa que foi fatalidade, foi um acidente. Tomemos cuidado com o que sai da nossa boca. Uma palavra constrói e tem palavras que destroem cidades. Diz a palavra de Deus, é mais fácil conquistar uma cidade forte no cume do monte do que você resgatar uma alma abatida. E o que abate uma alma, muitas vezes é a palavra, ou a ausência dela no desprezo. Vamos tomar cuidado, irmandade. Perdoa, não queria trazer aqui nenhum peso sobre ninguém, mas se a lição veio da dor desse nosso irmão, que viu a sua irmã com todo esse sofrimento, hoje ele é ancião, bem antigo mesmo. Ele sofreu e chorou essa coisa para nós aprendermos, né? Para nós aprendermos disso. Cuidado com o que nós falamos. Isso serve para os casais também. Todo relacionamento nosso precisa de vigilância. Vamos clamar a Deus, põe um guarda na minha boca, para que nenhuma palavra ruim saia da minha boca que venha bater. Tá bom assim? Glória a Jesus.